No ano de 1308, as cortes da Europa testemunharam um evento que mudaria para sempre o curso da história inglesa e francesa. Isabel, a filha do poderoso rei Felipe IV da França, conhecido como o Belo, cruzava o canal para unir-se em matrimônio a Eduardo II da Inglaterra. Com apenas 12 anos de idade, Isabel não era apenas uma noiva, mas um peão diplomático em um jogo de poder secular entre as duas nações. O casamento, celebrado com pompa e circunstância na Catedral de Bologne, prometia uma era de paz e prosperidade. No entanto, por trás dos sorrisos protocolares e das vestes de seda e ouro, escondia-se uma realidade sombria que poucos ousavam sussurrar. Eduardo II, um rei cujas inclinações e favoritismos já causavam murmúrios de descontentamento entre a nobreza inglesa, via em Isabel pouco mais do que uma obrigação política necessária para manter as aparências. Para a jovem princesa, a Inglaterra não seria o conto de fadas que muitos imaginavam em Paris, mas sim um campo de batalha onde sua inteligência, paciência e resiliência seriam testadas ao limite absoluto. Ela chegava a uma corte profundamente dividida, onde a influência de favoritos reais como Piers Gaveston já semeava as sementes da discórdia que anos mais tarde floresceriam em uma rebelião aberta e sangrenta. Esta é a história de como uma menina, enviada para ser uma rainha submissa, transformou-se na lendária loba da França. Uma mulher cuja determinação e astúcia derrubariam um rei e moldariam o futuro de um império. Os anos que se seguiram ao casamento foram marcados por uma crescente e dolorosa humilhação para Isabel. Enquanto Eduardo II se perdia em sua obsessão por favoritos como os Despencer, a rainha era sistematicamente marginalizada, ignorada e até mesmo ridicularizada em sua própria corte. A influência de Hugh Despencer, o jovem, sobre o rei tornou-se tão absoluta que Isabel viu sua própria autoridade e dignidade serem corroídas dia após dia. Ela era uma rainha apenas no nome, enquanto as decisões do reino eram tomadas nos aposentos privados do rei e de seus favoritos. Em 1324, a situação atingiu um ponto de ruptura insuportável. Sob o pretexto de uma guerra iminente com a França, Eduardo II, instigado pelos Despencer, tomou medidas drásticas e cruéis contra sua própria esposa. Suas terras na Inglaterra, que garantiam sua independência financeira e status, foram confiscadas pela coroa, deixando-a sem recursos próprios. Seus filhos, o futuro Eduardo III e seus irmãos, foram cruelmente afastados de seus cuidados, sendo entregues à custódia de aliados dos Despencer, em uma tentativa clara de quebrar o espírito da rainha. Até mesmo os membros mais leais de sua casa real, aqueles que a acompanharam desde a França e eram seu único vínculo com sua terra natal, foram presos ou exilados. Isabel encontrava-se em uma prisão dourada, uma rainha sem reino, uma mãe sem filhos e uma esposa sem marido. O isolamento era quase total, e o perigo para sua própria vida tornava-se cada vez mais real, à medida que os Despencer consolidavam seu poder. Foi nesse abismo de desespero que a loba começou a despertar. Isabel percebeu que a submissão apenas aceleraria sua ruína e a de seus filhos. Ela precisava agir, não apenas por sua sobrevivência, mas para proteger o direito de seu filho ao trono que lhe era devido por nascimento e linhagem. A oportunidade de fuga surgiu sob o disfarce de uma missão diplomática delicada. Isabel convenceu Eduardo II a enviá-la à França para negociar um tratado de paz com seu irmão, o rei Carlos IV. Era uma jogada arriscada, mas a única que lhe restava. Uma vez em solo francês, cercada por sua família e longe da influência dos Despencer, ela recusou-se a retornar enquanto os favoritos permanecessem no poder. Foi em Paris que o destino de Isabel cruzou-se com o de Roger Mortimer, um barão inglês exilado que havia escapado da Torre de Londres de forma audaciosa. Mortimer era um homem de ação, movido por um ódio profundo contra Eduardo II e os Despencer, que haviam destruído sua família. Entre a rainha ultrajada e o barão rebelde, nasceu uma aliança forjada no fogo da vingança e da ambição política. Rumores de um romance proibido começaram a circular pelas cortes europeias, escandalizando a cristandade, mas o que realmente unia Isabel e Mortimer era um objetivo comum e inabalável: a libertação da Inglaterra da tirania dos favoritos reais. Juntos, eles começaram a reunir um exército de mercenários e nobres descontentes que haviam fugido do regime opressor de Eduardo. Isabel, demonstrando uma habilidade política magistral e uma capacidade de liderança inesperada, garantiu o apoio de seu irmão e de outros aliados continentais. Eles não estavam apenas aliados, estavam orquestrando uma revolução.
Cada movimento no mapa, cada carta enviada em segredo para os barões na Inglaterra, era um passo calculado em direção ao confronto inevitável. Isabel não era mais a princesa submissa de 1308. Ela era agora uma líder militar e política, pronta para reivindicar o que lhe fora roubado. Em setembro de 1326, Isabel e Mortimer desembarcaram na costa de Suffolk com uma força pequena, mas determinada. Para surpresa de Eduardo II, o país não se levantou em sua defesa. Pelo contrário, o povo e a nobreza viram nela uma libertadora. As cidades abriram seus portões e os nobres desertaram em massa para o lado da rainha. O regime dos Despencer desmoronou como um castelo de cartas sob o peso de sua própria corrupção. Eduardo II foi capturado, forçado a abdicar em favor de seu filho e eventualmente encontrou um fim misterioso e brutal na prisão, um destino que ecoaria por séculos como um aviso aos tiranos. Em janeiro de 1327, o jovem Eduardo III foi coroado rei da Inglaterra, com Isabel e Mortimer atuando como regentes. O triunfo de Isabel foi absoluto. Ela havia passado de uma rainha humilhada a governante de fato de um dos reinos mais poderosos da cristandade. Embora seu período como regente tenha sido marcado por controvérsias e eventualmente pelo próprio golpe de seu filho para assumir o poder total, o impacto de Isabel na história é inegável. Ela demonstrou que uma mulher, mesmo nas circunstâncias mais adversas, poderia desafiar as estruturas de poder de sua época e vencer. Seu legado não é apenas o de uma rebelde, mas o de uma mãe que lutou ferozmente pelo futuro de sua linhagem. Isabel da França, a Loba, permanece como uma das figuras mais fascinantes e complexas da Idade Média. Uma mulher que transformou sua dor em poder e sua marginalização em um reinado que ecoaria pelos séculos. A percepção histórica de Isabel da França sofreu transformações drásticas ao longo dos séculos. Durante muito tempo, os cronistas medievais, em sua maioria homens da Igreja, pintaram-na como uma vilã, uma mulher que traiu seu marido e seu rei, focando apenas em sua relação com Mortimer para deslegitimar suas conquistas políticas. O epíteto Loba da França foi inicialmente usado como um insulto, uma forma de desumanizar sua ambição e sua recusa em aceitar o papel passivo que a sociedade lhe impunha. No entanto, historiadores modernos começaram a reavaliar sua trajetória sob uma luz diferente. Eles veem em Isabel uma sobrevivente política astuta que navegou em um mundo extremamente perigoso e misógino. Sua decisão de se aliar a Mortimer não foi apenas uma questão de paixão, mas uma necessidade estratégica de sobrevivência. Sem essa aliança, Isabel provavelmente teria sido eliminada pelos Despencer, que não hesitariam em silenciá-la para sempre. Além disso, sua atuação como regente, embora curta, trouxe uma estabilidade temporária a um reino que estava à beira do colapso sob o governo errático de Eduardo II. Ela também foi uma patrona das artes e da cultura, trazendo influências da sofisticada corte francesa para a Inglaterra, enriquecendo a vida cultural do país. A história de Isabel nos convida a questionar como as mulheres poderosas são retratadas na história e como suas ações são frequentemente julgadas com um rigor que não é aplicado aos seus contemporâneos masculinos. Ela não foi apenas uma rainha, ela foi uma arquiteta de sua própria fortuna, uma mulher que entendeu que no jogo do poder, você vence ou você perece. Seu sangue continuou a correr nas veias dos monarcas ingleses por gerações, influenciando a política europeia muito além de seu tempo de vida. Ao olharmos para as imagens de sua vida, desde a inocência do casamento até a autoridade do trono, vemos a evolução de uma alma que se recusou a ser quebrada pelas circunstâncias. Isabel da França permanece até hoje como um símbolo de resistência feminina e de como a vontade de uma única pessoa pode alterar o destino de milhões. Sua vida é um lembrete de que a história não é feita apenas de grandes batalhas e tratados, mas também das escolhas corajosas feitas nas sombras dos castelos e nos sussurros das conspirações. Que a história da Loba continue a nos inspirar a buscar nossa própria força, mesmo quando o mundo parece estar contra nós, lembrando-nos de que o poder reside naqueles que ousam reivindicá-lo.